Sob as paisagens serenas e as antigas tradições do Japão, encontra-se algo muito mais sombrio. Histórias que existem nos espaços entre a realidade e lendas de pesadelo. São sussurros na calada da noite, avisos envoltos em folclore, cada um carregando o peso de algo não dito. Uma mulher impossivelmente alta, cuja voz é um presságio de desgraça. Um trem que segue rumo a lugar nenhum, parando em uma estação que não deveria existir. Uma pergunta que aparece na sua tela, uma que você nunca deve responder. Um segredo tão horrível que foi enterrado sob camadas de silêncio. E o destino daqueles abandonados nas montanhas, deixados para desaparecer como névoa. Essas são lendas urbanas do Japão que você talvez nunca tenha ouvido. Por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Há estradas no Japão que levam a lugar nenhum. Caminhos sinuosos nas montanhas, onde o ar é rarefeito e o silêncio pressiona sua pele como um aviso. São caminhos onde os esquecidos ainda caminham. Esta é a lenda de Ubazuchi. A prática de abandonar os idosos nas montanhas é uma história de sobrevivência e crueldade, de fantasmas e arrependimento. E alguns dizem que, mesmo agora, aqueles que foram deixados para trás ainda vagam pelas estradas à noite, esperando por alguém que os leve de volta para casa. A lenda urbana de Ubazuchi conta a história de uma época em que famílias, incapazes de cuidar de seus parentes idosos, os carregavam para as montanhas e os deixavam lá para morrer. A história é assim: quando um avô ficava muito velho, muito fraco ou muito pesado, o filho o carregava nas costas, subindo cada vez mais alto na floresta escura. Quando chegavam a um lugar longe da aldeia, onde ninguém podia ouvir seus gritos, os colocavam no chão e iam embora. Os idosos, abandonados e sozinhos, muitas vezes morriam de fome, congelavam ou desapareciam nas sombras da floresta. Algumas aldeias chamavam esses lugares de Obama, ou a montanha onde os idosos são abandonados. Muitos dizem que, em certas áreas, ainda é possível ouvir suas vozes chamando no vento. E se você se encontrar em uma estrada tranquila na montanha, à noite, pode ver algo fora do lugar, uma velha caminhando sozinha. Um dos locais assombrados mais infames ligados ao Ubazuchi são as estradas de montanha de Kobe. Kobe é frequentemente vista como uma cidade urbana moderna, mas suas montanhas ao redor têm uma história mais sombria. Uma noite, um homem e seu amigo estavam dirigindo por uma estrada na montanha às 2 da manhã, quando viram algo estranho. Uma velha caminhando de forma instável ao longo da estrada. Seu cabelo era selvagem e desgrenhado, seus passos lentos e regulares, como se ela pudesse desmaiar a qualquer momento. Isso é estranho. Por que uma velha estaria aqui a esta hora da noite? Sussurrou o amigo do motorista, preocupado que ela estivesse perdida ou doente. Eles decidiram virar o carro para ver como ela estava. Mas, quando o fizeram, ela havia desaparecido. A mulher estava caminhando devagar, devagar demais para simplesmente ter desaparecido na escuridão. Mesmo que tivesse corrido, teria sido impossível escapar dos faróis em poucos segundos. Depois, eles descobriram a verdade. Aquela montanha havia sido um sítio de Ubazuchi, um lugar onde, em tempos antigos, as famílias abandonavam seus idosos para morrer. E até hoje, alguns dizem que os espíritos daqueles que ficaram para trás ainda andam pelas estradas à noite, em Kobe. Embora Ubazuchi seja frequentemente considerado um mito ou uma lenda exagerada, a história revela algo mais sombrio: a realidade do abandono dos idosos no Japão durante períodos de fome e dificuldades, particularmente no período Edo, 1603 a 1868, e antes. Famílias no Japão rural lutavam para sobreviver. Os invernos eram rigorosos, a comida era escassa. Cada grão de arroz contava. Algumas famílias tinham muitas bocas para alimentar e parentes idosos que já não podiam trabalhar eram vistos como fardos. Em algumas regiões, uma forma de controle populacional chamada Mabeki era praticada. Nela, bebês e idosos eram abandonados para economizar recursos para os membros mais fortes da família. Uma das fomes históricas mais infames, a Grande Fome Temei, de 1782 a 1788, levou a casos em que moradores de vilarejos abandonaram os mais fracos simplesmente porque não tinham outra escolha. Embora não haja provas concretas de que o Ubazuchi tenha sido amplamente praticado, há tradições orais e registros locais que sugerem que, nos piores momentos,
Alguns moradores realmente deixaram seus idosos nas montanhas. E, sendo ou não uma prática comum, o medo de ser abandonado na velhice deixou cicatrizes profundas no folclore japonês. Cicatrizes que se manifestam em histórias de fantasmas que ainda são contadas hoje. Disse que, nas montanhas onde o bazuchi era praticado, os espíritos dos abandonados ainda permanecem. Caminhantes e motoristas relatam histórias de velhas frágeis caminhando sozinhas à noite, como a de Kobe, às vezes acenando por ajuda, às vezes apenas olhando fixamente. Calafrios anormais no calor do verão, como se algo invisível estivesse observando suavemente. Passos arrastados atrás de você, mas, quando se vira, não há ninguém lá. A lenda diz que, se você parar para ajudar a velha, ela entrará em seu carro silenciosamente. Mas, quando você olhar no espelho retrovisor, ela se foi. E às vezes, quando os motoristas passam sem parar, ouvem um sussurro em seus ouvidos. Por que você me deixou para trás? A história mais famosa de Ubazuchi é a de um filho que não conseguiu deixá-la ir. Este é um dos contos populares mais antigos, o de um filho devotado, que foi ordenado a abandonar sua mãe. Enquanto a carregava para o fundo das montanhas, ela começou a quebrar galhos e deixá-los cair atrás deles. Confuso, ele perguntou: "Por que você está quebrando os galhos?" Sua mãe sorriu gentilmente e disse: "Para que você possa encontrar o caminho de volta, meu filho." Mesmo sendo abandonada, ela ainda pensava nele. Tomado pela culpa, o filho se recusou a deixá-la para trás. Em vez disso, voltou para casa, desafiando sua aldeia e cuidando de sua mãe até o fim de seus dias. Esse conto foi passado de geração em geração como uma lição, lembrando que, mesmo nas dificuldades, a humanidade não deve ser abandonada. Embora o bazuchi não seja mais praticado, seus temas de abandono e negligência ainda persistem no Japão moderno. Muitos idosos vivem sozinhos, isolados, às vezes, esquecidos pela sociedade. O fenômeno do kodokushi, ou mortes solitárias, é real. Idosos morrem sozinhos, e seus corpos muitas vezes ficam semanas sem serem descobertos. Mortes misteriosas nas montanhas, desaparecimentos de idosos, há inúmeros relatos de pessoas idosas sumindo no deserto e nunca mais sendo vistas. Alguns dizem que o bazuchi nunca terminou, apenas mudou de forma. A história de Ubazuchi é de tristeza, culpa e sobrevivência, um conto que, embora em grande parte mítico, reflete medos reais de envelhecimento e abandono. Alguns dizem que nunca foi real. Outros acreditam que as montanhas ainda sussurram os nomes daqueles que foram deixados para trás. E há quem diga que, em certas estradas, em certas noites, se você ouvir com atenção, ainda pode escutar os passos lentos de uma velha caminhando atrás de você. O incidente de Sanshima é uma das lendas urbanas da internet mais duradouras do Japão. Uma história que persiste não pelo que revela, mas pelo que se recusa a dizer. Ao contrário das lendas urbanas típicas, não há uma história de fundo real, nenhuma versão definitiva e nenhum evento claro para investigar. Em vez disso, o incidente de Sanshima existe como um tópico proibido, um nome que imediatamente desperta curiosidade, apenas para ser recebido com respostas como: "Você não deveria perguntar sobre isso. Esse foi um evento terrível", ou "Pare de falar antes que eles descubram." Mas o que torna essa lenda tão perturbadora é o fato de que ninguém consegue realmente explicar o que ela é. A questão é: por que uma história sem conteúdo continua a aterrorizar as pessoas? O incidente de Samima apareceu pela primeira vez em 24 de maio de 2001, em um tópico do fórum do Channel Naugé, intitulado "Vamos falar sobre o lendário Samima Spread." Era uma postagem vaga, convidando os usuários a discutir algo supostamente bem conhecido, mas não dito. Uma das primeiras respostas foi de um usuário que afirmou se lembrar de ter visto o Samima Thread. O choque de lê-lo ainda permanece comigo. Eu queria ter salvo antes que ele desaparecesse. Alguém ainda tem o original? Isso imediatamente preparou o cenário. Um tópico supostamente lendário que havia desaparecido, deixando apenas memórias e especulações. Logo outros se juntaram à discussão, referenciando fragmentos de detalhes perturbadores. Foi encoberto pelas autoridades. Pessoas desapareceram depois de falar sobre isso.
Envolveu algo que aconteceu em uma sala de aula em Kyoto. Havia uma lista de nomes e eles haviam sumido. Mas ninguém jamais forneceu provas concretas. A falta de explicação tornou o mistério ainda mais convincente. Teria sido um encobrimento do governo, um crime esquecido, um evento sobrenatural. A ausência de informação tornou-se a própria lenda. O incidente de Samima se assemelha muito a uma antiga lenda urbana japonesa conhecida como cabeça de boi ou Kobayanashi. A lenda afirma que existe uma história tão horripilante que qualquer um que a ouça morre de puro terror. No entanto, ninguém sabe realmente do que se trata a história, porque, supostamente, todos que a ouviram estão mortos. É um conceito de terror que se auto-perpetua. O próprio ato de não saber é o que o torna perturbador. O incidente de Sanshima opera de maneira semelhante. Quando as pessoas procuram por ele, são recebidas com avisos: não posso falar sobre isso. A postagem continua desaparecendo. Isso é algo que você não deve perguntar. Isso leva à ilusão psicológica de que há algo escondido, quando, na realidade, talvez nunca tenha havido nada a esconder. Já houve um incidente real de Sanshima? Bem, a resposta curta, na minha opinião, é de jeito nenhum. No entanto, com o tempo, usuários do N-Channel e de outros fóruns da internet começaram a inventar novas teorias para explicar o que o incidente de Samima poderia ter sido. Algumas das histórias de fundo falsas mais comuns incluem um encobrimento de assassinato em massa. Uma pequena cidade chamada Samima Village foi supostamente apagada do mapa após um evento horrível. As autoridades erradicaram sua existência, mas aqueles que se lembram dela conhecem a verdade. Uma tragédia escolar em Kyoto. Um aluno chamado Sami Shima foi intimidado a ponto de surtar, levando a um incidente que as escolas se recusaram a discutir. O governo, supostamente, silenciou os envolvidos. A vingança de um hacker, um usuário chamado Samima foi perseguido online. Após tirar a própria vida, seu fantasma começou a assombrar a internet, corrompendo arquivos e travando computadores. Um encontro sobrenatural. Um grupo de amigos foi para uma ilha isolada conhecida como Samima. Shima é a palavra japonesa para ilha. Apenas um retornou, e sua última mensagem foi: ainda estou aqui. Cada uma dessas teorias foi criada muito tempo depois do tópico original de 2001, provando que o incidente de Samima nunca foi um incidente real, apenas uma farsa da internet brilhantemente elaborada. Um dos aspectos mais eficazes dessa lenda urbana é a alegação de que todos os tópicos originais foram excluídos. Na realidade, isso é falso. Os tópicos do antigo N-Channel eram automaticamente excluídos e removidos a menos que fossem arquivados. No entanto, os usuários começaram a interpretar os tópicos ausentes como prova de censura. Isso levou a teorias da conspiração, como o N-Channel foi forçado a apagar discussões sobre isso. Jornalistas que tentaram investigar desapareceram. Registros arquivados do tópico continuam sumindo. Essas alegações alimentaram ainda mais a lenda, fazendo-a aparecer uma verdade proibida, quando, na verdade, era apenas um tópico de piada expirado. Mesmo depois de 20 anos, o incidente de Samima se recusa a morrer. Ele evoluiu para versões modernas, incluindo uma página corrompida da Wikipédia. Alguns dizem que qualquer página da Wikipédia sobre Sami Shima é misteriosamente excluída. Uma conversa de inteligência artificial assombrada. Há a crença de que, se você digitar Sami Shima em chats com IAs, elas responderão de forma estranha ou se recusarão a responder. Rumores da Dark Web. Alguns afirmam que os detalhes reais estão escondidos em fóruns secretos enterrados na Dark Web, tal como o tópico original de 2001. Essas são fabricações deliberadas, projetadas para estender o legado dessa lenda para novas gerações de fãs de terror na internet. Apesar de ser completamente fabricado, o incidente de Samima continua sendo um dos mitos de terror online mais antigos do Japão. É um exemplo perfeito do poder do conhecimento proibido. Quanto mais as pessoas são instruídas a não perguntar, mais querem saber o que está faltando. É a ilusão da informação, a ausência de detalhes criando uma sensação de mistério. A capacidade da internet de sustentar mitos, permitindo que novas gerações os redescubram e mantenham o ciclo. No fim das contas, o incidente de Samima não é sobre o que aconteceu,
mas sobre como as pessoas reagiram à ideia de uma verdade perdida e escondida. Talvez nunca tenha sido real, apenas uma farsa elaborada, como eu disse. Ou talvez a verdade tenha sido apagada com o sucesso da história, deixando para trás apenas ecos daqueles que tentam se lembrar, daqueles que investigam essas coisas. De qualquer forma, há uma coisa em que todos podemos concordar: você realmente não deveria investigar ou falar sobre isso. Pode ser apenas minha imaginação, mas está tudo bem se eu compartilhar algo. Vá em frente. O que está acontecendo? Bem, estou viajando neste trem particular da ferrovia há um tempo, mas algo parece estranho. Interessante. Este é o trem que eu sempre pego para o meu trajeto, mas ele não parou em nenhuma estação nos últimos 20 minutos. Geralmente, ele para a cada 5 a 7 minutos, no máximo, mas agora continua indo. Há 5 outros passageiros além de mim, mas todos estão dormindo. Não é apenas um tipo diferente de trem, como um expresso ou um serviço com paradas limitadas. É um trem rápido. É possível que eu tenha entrado no trem errado. Como vocês são iguais, vou esperar mais um pouco e ver o que acontece. Se ainda parecer estranho, vou pedir conselho novamente. Você deveria ir verificar o carro do condutor no final do trem. Se o maquinista teve algum tipo de convulsão, isso seria muito grave. Você precisa verificar. Não parece que vai parar, então vou dar uma olhada. O compartimento do condutor estava com as persianas abaixadas sobre as janelas. Eu não conseguia ver o interior. Bati, mas não houve resposta. A linha de trem em que estou é uma ferrovia privada, na província de Shizuoka. Tente bater na janela novamente. Tentei bater na janela, mas ninguém respondeu. Certo. Jay, neste ponto percebemos que o nome do OP é Azumi. Você consegue ver lá fora. Você pegou o nome de alguma estação por onde passou. Acabamos de sair de um túnel, e o trem parece ter diminuído um pouco a velocidade. Mas não havia um túnel aqui antes, na última vez em que embarquei nesse trem, partindo de Shiamamatsu. Acho que vamos parar. Parece uma estação da qual você não vai sair do mesmo jeito, certo? Paramos na estação Kisaragi. Devo sair? Nunca ouvi falar ou vi essa estação antes. Definitivamente, desça. Fique até o último ponto. Espere. O trem já deveria ter saído, certo? Desci. É uma estação sem funcionários. Embarquei no trem às 23h40. A estação Kisaragi não aparece em nenhuma pesquisa. Espere, você estava no trem por 1 hora. Eu também pesquisei. A estação Kisaragi não existe. Estava procurando o horário para voltar, mas não consigo encontrar nenhum. O trem ainda está aqui. Talvez eu devesse voltar para ele. Ah, não. Ele acabou de partir. Há algum prédio por perto? Está frio. Vou tentar ficar seguro. Vou sair da estação e tentar encontrar um táxi. Obrigado. Já passou do último trem da noite. Você acha que um táxi vai parar em uma estação desconhecida? Não há táxis. Não há nada aqui. O que posso fazer? Acabei de ligar para meus pais e pedi que viessem me buscar, mas eles não conseguem encontrar a estação Kisaragi em nenhum mapa. Eles vão pesquisar mais um pouco e depois sair para me procurar. Estou muito inquieto. E as outras pessoas? Elas também desceram? Não, ninguém mais desceu. Estou sozinho. Procurei um telefone público, mas não há nenhum. E a placa da estação definitivamente diz Kisaragi. Siga os trilhos. Caminhe até sua casa. Não há realmente nada aqui, apenas campos e montanhas. Mas, se eu seguir os trilhos, devo conseguir voltar. Farei o meu melhor, obrigado. Mesmo que pareça uma piada, posso pedir conselhos novamente se algo acontecer. Azumi, o autor, nunca mais postou. A mensagem final, a promessa de entrar em contato se algo mais acontecesse, parece um grito no vazio. Mas esse grito nunca foi respondido. Azumi nunca mais postou. O que aconteceu com ele depois daquele momento? Ele encontrou o caminho de volta para casa, apenas para esquecer tudo, nunca mais voltando para contar sua história. Ou ele saiu dos trilhos, se foi parar em algo além da nossa compreensão.
E se algo aconteceu com ele enquanto tentava sair da estação Kizaragi? Muitas pessoas tentaram resolver o mistério da estação Kizaragi, mas não existem respostas concretas. Em vez disso, temos apenas teorias, algumas lógicas, outras mergulhadas no folclore e no sobrenatural. Uma das explicações mais assustadoras é que Azumi, sem saber, entrou em outro mundo. Histórias de pessoas entrando em dimensões alternativas não são novas, especialmente no Japão, onde o folclore está repleto de relatos de indivíduos que desaparecem apenas para se encontrar em lugares que não deveriam existir. O túnel, a estação desconhecida, a incapacidade de contatar ajuda. Esses detalhes têm uma semelhança impressionante com o Kamikakushi, a antiga crença de que os deuses ou espíritos podem abduzir humanos, levando-os a reinos onde o tempo e o espaço funcionam de forma diferente. Se foi isso que aconteceu com Azumi, ele pode nunca ter desaparecido de verdade, apenas se tornado inalcançável. Azumi poderia ter embarcado, sem saber, em um trem fantasma. O conceito de trens espectrais é prevalente em lendas urbanas ao redor do mundo. Em algumas variações, aqueles que entram em tal trem estão condenados a viajar para sempre. Em outras, são deixados em estações fantasmagóricas, incapazes de retornar. Alguns se perguntam se a estação Kizaragi é uma dessas paradas perdidas, aparecendo apenas para aqueles que estão fadados a vê-la. Azumi teve a escolha de ficar no trem ou descer na plataforma. Ao tomar sua decisão, ele pode ter selado o próprio destino. Azumi alegou estar viajando em uma linha ferroviária privada em Shizuoka, tendo partido da estação de Shiamamatsu. No entanto, nenhuma estação chamada Kizaragi aparece em qualquer mapa. Alguns pesquisadores tentaram rastrear locais potenciais. Poderia ser um nome mal ouvido, uma parada desativada e esquecida, ou algo mais sinistro, um desses lugares que só existem quando você não está procurando por eles. Por exemplo, a estação Aai, em Shizuoka. Ela tem o nome de um paraíso mítico. A estação Kizaragi poderia ser sua gêmea espectral, uma estação que não leva ao paraíso, mas a algum lugar completamente diferente. A estação Kizaragi transcendeu o fato de ser apenas um mistério da internet. Ela inspirou filmes, romances e jogos, tornando-se uma história de fantasma moderna que continua ressurgindo. A ambiguidade assustadora é a razão pela qual ela perdura. Não há resolução, apenas especulação. E se, uma noite, você se encontrar em um trem que não para? Os passageiros ao seu redor estão dormindo. O túnel à sua frente leva a algum lugar desconhecido. E então o trem diminui a velocidade, entrando em uma estação da qual você nunca ouviu falar. O que você faria? Você sairia do trem? Era madrugada. Kenta, um estudante universitário que estava virando a noite para terminar uma tarefa, começava a sentir o peso da exaustão se instalar em seus olhos. Seco e tenso, desviou-se do trabalho apenas por um momento. Tempo suficiente para notar um estranho anúncio pop-up aparecer no canto inferior direito da tela do computador. Um fundo vermelho brilhante com texto preto e uma simples pergunta: você gosta? Não havia imagem, logotipo, nada indicando a fonte do anúncio. Kenta hesitou. Parecia estranho, anormal. Mas, presumindo que fosse alguma brincadeira inofensiva da internet, clicou. Curioso, em vez de cauteloso. A tela piscou, e uma nova janela se abriu. O mesmo fundo vermelho sangue, mas agora uma voz de criança, suave, assustadora e anormal, perguntou: você gosta do quarto vermelho? Kenta sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. Algo sobre a voz parecia muito real. Afastando o desconforto, moveu o cursor para fechar a janela, mas o botão não respondia. Uma profunda sensação de desconforto se instalou. Ele pressionou o Alt mais F4, mas nada aconteceu. Tentou abrir o gerenciador de tarefas, mas antes que pudesse reagir, um ruído estático agudo explodiu de seus alto-falantes. A tela falhou, piscou, então ficou completamente vermelha. Kenta ficou sentado, congelado, paralisado pela confusão. E então, ouviu um sussurro bem próximo de seu ouvido. Você gosta do quarto vermelho? Era a mesma voz de criança, mas agora parecia muito perto, muito real.
Uma presença fria e inconfundível pressionava contra sua nuca. Sua respiração prendeu. Alguém, ou algo, estava bem atrás dele. Lentamente, hesitante, ele se virou. Ali, parada no brilho fraco da tela, estava uma jovem garota. Usava um vestido esfarrapado e sua pele era surdamente pálida, quase translúcida. Seus olhos, ou melhor, onde seus olhos deveriam estar, não eram nada além de vazios negros. Ocos, infinitos. E, ainda assim, ela sorriu. Um sorriso largo e não natural, como se seu rosto tivesse sido esticado além dos seus limites. O corpo de Kenta travou. Ele mal conseguia se forçar a respirar. Em uma voz quase inaudível, acima de um sussurro, ele grasnou: "Eu não gosto disso." O sorriso da garota se alargou. Anormalmente horrível, dividiu seu rosto pálido ainda mais. Sua expressão escureceu. Sua tez, já doentia, transformou-se em um tom ainda mais anormal de branco. O ar na sala ficou pesado. Um cheiro espesso de ferro começou a encher suas narinas, o fedor inconfundível de sangue. Algo pingou. O olhar de Kenta disparou para as paredes. Um líquido vermelho escuro, espesso, viscoso, estava vazando das rachaduras, pingando no chão. O ar ficou denso, sufocante. A garota inclinou a cabeça ligeiramente, os vazios negros de seus olhos olhando para sua alma. Então ela sussurrou: "Mentiroso." Atrás dela, algo se moveu. Uma sombra espessa e disforme começou a se estender da escuridão, rastejando em direção aos pés de Kenta. Antes que ele pudesse reagir, ela atacou, se retorcendo como gavinhas e se enrolando em seus tornozelos. O pânico tomou conta de seu corpo. Ele tentou se mover, escapar, lutar, mas foi tudo inútil. Seus membros pareciam pesados, como se seu corpo já não lhe pertencesse. A garota continuava sorrindo, alargando cada vez mais os cantos da boca, rasgando impossivelmente longe, dividindo o rosto. Então veio a risada. Um grito agudo e penetrante de riso, diretamente em seus ouvidos, ecoando em seu crânio como uma sirene. Os olhos de Kenta dispararam descontroladamente pela sala. Nas paredes, onde o líquido vermelho havia escorrido, agora havia incontáveis marcas de mãos sangrentas, se movendo, como se estivessem vivas. A inundação carmesim engrossou, subindo mais alto, engolfando o chão como uma maré crescente de sangue. Aquilo já não era mais uma sala, era uma câmara de afogamento. E então, sua voz veio uma última vez. Suave, mas absoluta. "Você vai amar o quarto vermelho." No momento em que as palavras foram ditas, tudo desabou na escuridão. Na manhã seguinte, um amigo de Kenta veio visitá-lo. Encontrando a porta destrancada, entrou, apenas para congelar de horror. A sala inteira estava pintada de vermelho. Paredes, chão, teto, cada superfície estava manchada, revestida, encharcada de um carmesim profundo e não natural. No centro da sala, estava o computador de Kenta, ainda ligado. A tela exibia um fundo vermelho com o texto: "Você gosta da sala vermelha." Mas havia algo diferente desta vez. Abaixo da pergunta, uma nova opção havia aparecido, um único botão. Sim, a maldição da Red Room é uma das lendas da internet mais infames do Japão. De acordo com as histórias, tudo começou com um pop-up misterioso que aparece nas telas de usuários tarde da noite, aparentemente ao acaso. O pop-up pergunta: "Você gosta da sala vermelha?" E aqueles que clicam nele nunca mais são vistos. Seus quartos são encontrados mais tarde, pintados de vermelho, e seus computadores permanecem ligados, exibindo a mesma pergunta, mas com apenas uma única opção restante para clicar. Ninguém sabe de onde veio o pop-up. Ninguém sabe como ele se espalha. Mas as histórias continuam. E, em algum lugar, alguém está olhando para a própria tela agora, se perguntando se deve clicar. A maldição da sala vermelha é uma lenda clássica do terror na internet. Combina tecnologia assombrada, horror psicológico e um destino inescapável. Suas origens remontam aos primeiros fóruns e animações em Flash do final dos anos 1990, mas sua influência perdura, tornando-se um elemento essencial das lendas urbanas modernas. Alguns dizem que é apenas uma história. Outros afirmam que ela ainda existe, escondida nas profundezas da web,
esperando pela próxima mente curiosa que decidir clicar. Então, me diga, você gosta do Red Room? A casa da família do meu pai fica a cerca de 2 horas de carro da minha casa. É uma casa de fazenda e eu sempre gostei da atmosfera do lugar. Depois que ganhei minha motocicleta no ensino médio, eu costumava visitá-la durante as férias de verão e inverno sozinho. Meu avô e minha avó sempre ficavam felizes em me ver. No entanto, a última vez que visitei foi pouco antes de entrar no meu 3º ano do ensino médio, o que significa que não voltei há mais de 10 anos. Não é que eu tenha escolhido não voltar, é que eu não podia voltar, e aqui está o porquê. Foi apenas no início das férias de primavera. O tempo estava bom, então eu fui de motocicleta até a casa do meu avô. Ainda estava frio, mas a varanda estava quente e confortável, então relaxei lá por um tempo. Foi quando ouvi um som estranho, que não era mecânico, parecia uma voz humana, mas o tom era difícil de identificar, como se oscilasse entre ser sonoro e surdo. Olhei em volta e notei um chapéu acima da cerca viva do jardim. Não estava colocado na cerca viva. O chapéu estava se movendo para o lado no topo. Quando atingiu uma abertura na cerca viva, eu a vi, uma mulher. Claro, o chapéu pertencia a ela. Ela estava usando um vestido de uma peça de cor clara, mas a cerca viva tinha cerca de 2 metros de altura. Qual seria a altura dela para que sua cabeça pudesse espiar por cima? Fiquei atordoado. A mulher se moveu novamente e desapareceu da minha vista. O chapéu também havia sumido. Em algum momento, aquele som parou na hora. Pensei que ela fosse apenas uma mulher muito alta usando botas de plataforma grossa, ou talvez um homem alto vestido de mulher. Mais tarde, enquanto bebia chá na sala de estar, mencionei casualmente o que tinha visto para meu avô e minha avó. Ah, eu vi uma mulher muito alta agora mesmo. Talvez fosse uma, mas acho que poderia ter sido um cara. Eles responderam com um casual. Ah, sério? Mas então acrescentei que ela era mais alta do que a cerca viva e estava usando um chapéu, fazendo aquele som estranho. No momento em que eu disse isso, os dois congelaram, quero dizer, eles congelaram completamente. Então, a expressão do meu avô mudou para raiva. Quando você a viu, onde exatamente? Quanto mais alta ela era do que a cerca viva? Ele me bombardeou com perguntas. Eu gaguejei enquanto respondia, oprimido pela pura infinidade em sua voz. Depois que terminei, meu avô ficou em silêncio e caminhou até o telefone do corredor. Ele pegou e fez uma ligação. A porta de correr estava fechada. Eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Enquanto isso, minha avó parecia estar tremendo. Quando meu avô voltou, ele disse: "Você vai ficar aqui esta noite? Você tem que ficar aqui esta noite." Entrei em pânico. Pensei que tivesse feito algo realmente ruim. Não conseguia pensar em nada. Não tinha ido procurar aquela mulher. Ela simplesmente apareceu na minha frente. "Vovó, o que está acontecendo?" Perguntei hesitante, com a voz trêmula. Ela disse: "Parece que você foi marcado por Ashak. O vovô vai cuidar disso, então não se preocupe com nada, ok?" Então, aos poucos, ela começou a explicar que há algo perigoso nesta área chamado Ashak. Ashak é uma mulher muito alta, com cerca de 8 shaku, cerca de 2,5 a 4 metros de altura. Ela tem uma risada estranha, como uma voz profunda e malevolente. A maneira como ela aparece difere. Alguns a veem como uma jovem mulher em roupas matinais, outros como uma mulher idosa em um kimono preto, e alguns como uma mulher de meia idade em roupas de trabalho. Mas ela é sempre feminina, anormalmente alta e usa algo na cabeça. E não importa o que, ela sempre tem aquela risada assustadora. Há um velho rumor de que ela seguiu um viajante, mas ninguém sabe ao certo. Há muito tempo, ela foi selada nesta área por estátuas de giso e ela não pode sair. Se a Shaksama marcar você, você será levado em alguns dias. A última vítima conhecida foi há cerca de 15 anos. De acordo com pesquisas posteriores, a Shak é de alguma forma limitada em seus movimentos. A Vila Eldis colocou estátuas de giso nas 4 fronteiras principais para impedi-la de vagar além da área dos meus avós.
Porque ela não foi completamente banida, permanece obscuro. Mas supostamente houve um acordo com as vilas vizinhas, talvez em troca de melhores direitos de água ou alguns outros benefícios. Seus ataques só acontecem a cada poucos anos, às vezes a cada década ou mais. Talvez as pessoas naquela época pensassem que era um risco aceitável. Eu não conseguia acreditar. Mas então meu avô voltou, trazendo uma senhora idosa com ele. Isso é sério, ela disse. Segure isso por enquanto. Ela me entregou um amuleto protetor. Então ela e meu avô subiram as escadas e começaram a fazer algo. Enquanto isso, minha avó se recusou a sair do meu lado. Mesmo quando eu precisava ir ao banheiro, ela insistiu em entrar comigo e não me deixou fechar a porta completamente. Foi naquele momento que finalmente percebi que isso era muito ruim. Em pouco tempo, fui levado para um quarto no andar de cima. As janelas estavam completamente cobertas com jornal e amuletos estavam espalhados por toda parte. Sal foi colocado nos 4 cantos do quarto. No centro, havia um pequeno altar de madeira com uma pequena estátua budista colocada nele. Também havia 2 pinicos, então eu deveria me aliviar neles a noite toda. Meu avô falou gravemente. O pôr do sol está próximo. Ouça com atenção. Não saia deste quarto até de manhã, não importa o que aconteça. Não abra a porta. Nem eu nem sua avó iremos chamá-lo. Não falaremos com você. Você deve ficar dentro de casa até às 7 horas. Às 7 horas, você pode sair. Assenti silenciosamente. Mantenha o amuleto com você o tempo todo, a idosa acrescentou. E se algo acontecer, reze para a estátua. Liguei a TV para me distrair, mas não conseguia me concentrar. Minha avó tinha me dado alguns onigiri e salgadinhos, mas eu não tinha apetite. Tudo o que eu podia fazer era me enrolar no meu futon, tremendo. De alguma forma, adormeci. Quando acordei, a TV estava mostrando um programa noturno. Olhei para meu relógio, 1h da manhã. Hora ruim para acordar, pensei. E então, toque-toque, algo bateu levemente contra a janela. Uma mão. Tentei me convencer de que era apenas o vento. Mas então... Ei, você está bem aí? Se você está com medo, pode sair agora. Era a voz do meu avô. Quase caminhei até a porta. Mas então lembrei. Não vamos chamá-lo. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquilo não era meu avô. E então, aquela risada. Peguei o amuleto e rezei desesperadamente. As batidas contra o vidro ficaram mais altas, mas eu não me mexi. Rezei e rezei até que a manhã finalmente chegou. Às 7 horas da manhã, abri a porta. Minha avó começou a chorar de alívio do lado de fora. Meu pai estava esperando. Minha fuga tinha apenas começado. Minha avó soluçou, dizendo: graças a Deus, enquanto ela agarrava minhas mãos. Lá embaixo, meu pai estava me esperando. Meu avô me chamou. Apresse-se, entre. Quando eu saí, vi uma van estacionada no pátio. Vários homens estavam em volta dela. Fui guiado para sentar no meio da segunda fileira dentro da van. A senhora idosa sentou no banco do passageiro da frente. Os homens de fora também entraram. Éramos 9 no total. Eu estava completamente cercado. Um dos homens, que parecia ter cerca de 50 anos, sentou à minha direita e disse: isso é sério. Você pode querer saber o que está acontecendo, mas por enquanto, apenas mantenha seus olhos fechados e sua cabeça baixa. Não podemos ver, mas você pode. Então não abra seus olhos até que digamos que é seguro. Meu avô liderou o caminho em sua pequena caminhonete. Nossa van seguiu atrás. Meu pai dirigiu um carro separado atrás de nós, um comboio, mas nos movíamos lentamente, quase a 20 km por hora, 12 milhas por hora. Eu podia ouvir a senhora idosa sussurrando: este é o momento crucial. E então ela começou a cantar uma oração budista. E foi então que ouvi isso. Apertei o feitiço de proteção e mantive minha cabeça baixa. Fechei os olhos, mas, por algum motivo, não consegui resistir. Espiei por entre os cílios e vi um tecido branco, que estava acompanhando o ritmo da van. Um vestido branco de uma peça. Ela estava caminhando ao lado da van, ao lado de nossa pista. Uma mulher. Ela caminhava para frente e para trás, balançando a cabeça, sem parar.
O carro começou a ir mais rápido, como se o motor estivesse acelerando para evitar algo. De repente, meu avô bufou e gritou do rádio da caminhonete. Não, não, ele não pode nos ver. Eu não quero ver.